Se por um lado temos o presidente dos Estados Unidos pedindo a aprovação desse valor de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia nos próximos 5 anos, a Europa, por sua vez, aprovou uma lei histórica contra o desmatamento. Entre outras medidas, a União Europeia prevê a proibição de importações de café, carne bovina, soja e outros itens que estiverem ligados à destruição de florestas pelo mundo. Sobre esse tema, eu converso com o comentarista CNN em agronegócio, Marcos Ianchi. Marcos, boa noite. A informação que a gente tem é que num prazo de 18 meses, a contar da entrada em vigor do regulamento, a Comissão Europeia vai classificar os países como de baixo risco, risco padrão ou alto risco. Quer dizer, isso vai implicar mais facilidades ou mais dificuldades para a entrada dos produtos desses países. A gente sabe como vai ser feita essa classificação e como você acha que estará o Brasil, Marcos? Boa noite, Márcio. É um prazer estar aqui novamente. Bom, basicamente, essa é a primeira vez que há uma legislação nacional, né, de países, né, sobre esse tema. A gente já tinha visto diversas empresas e bancos assumindo posições de desmatamento zero, mas agora o que nós estamos vendo pela primeira vez é uma região inteira, a União Europeia, assumindo esse tipo de política, e aí se trata de desmatamento legal ou ilegal, né? Eles não usam essa palavra. Aqui no Brasil, a gente sabe que 95% é ilegal e precisa ser coibido. Inclusive, nós atravessamos o governo e continua crescendo esse desmatamento nesses primeiros meses, mas o fato é que eles também não querem que entre com desmatamento legal, autorizado pela lei. Portanto, isso vai ser uma questão muito difícil, porque tem gente que está dentro da lei fazendo o desmatamento, respeitando as reservas legais e as áreas de proteção permanente, e não vai mais poder vender lá para a Europa. Então, realmente, isso vai atingir diversos produtos importantes, principalmente a carne bovina e a soja, né? Obviamente, há questões aí sobre como se faz a segregação de produtos. Por exemplo, a soja, ela se mistura várias vezes em silos, em navios. Como é que você vai conseguir separar aquela parte pequena que pode ter o desmatamento da grande maioria que não tem? A gente sabe que esse desmatamento aqui no Brasil, quando ele existe, ele atinge uma parcela muito pequena da produção e dos produtores. Então, como é que se faz isso? Ainda tem muitas coisas que vão ter que ser definidas para a gente saber em que nível de risco que a gente entra, né? Eu acho que é basicamente isso. Agora, só para ficar bem claro, então, o quanto essa postura europeia significa risco para as nossas exportações ou oportunidades até? Olha, hoje a União Europeia ela responde por 17% das exportações brasileiras do agronegócio. A China sozinha é 35%. A Ásia toda, 66%. Portanto, é uma região menos importante do que já foi. Mas é uma região formadora de opinião, né? Que é muito importante, né? Então, o fato da gente ainda ter um índice elevado de desmatamento ilegal nos obriga a cumprirmos a lei brasileira e reduzirmos esse desmatamento que acontece basicamente em terras devolutas, terras que não têm dono, no bioma da Amazônia. Ele está muito concentrado hoje nos estados do Pará e do Amazonas. Então, nós temos que aplicar o Código Florestal, temos que fazer a regularização das propriedades e conseguir, a partir disso, reduzir o desmatamento que não é legal e que, portanto, tem que ser eliminado, e isso afeta a nossa imagem, basicamente, na União Europeia. É claro que temos ainda pelo menos um ano para conseguir fazer esse processo, né, Márcio? Até que se implemente essa lei, mas ela pode realmente restringir as exportações que vêm dessa região, principalmente. Desculpa, eu quase cortei você, Marcos. Só queria ilustrar a sua fala. Pelos dados do Amazon divulgados hoje, só no estado do Amazonas, se em março do ano passado o desmatamento chegou a 12 quilômetros quadrados, em março deste ano, segundo o Amazon, chegou a 104 quilômetros quadrados só ali no estado do Amazonas. Marcos Ianchi, comentarista da CNN de agronegócio, muito obrigado pela sua entrevista, participação mais uma vez aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite, Marcos. Boa noite, muito obrigado. Obrigado.